Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para falar da hora nona. Nós temos recebido entendimento que a igreja tem um poder, um mistério, que é a oração incessante. É isso que nós temos recebido. E agora, 3 horas da tarde, eu quero te convidar a orar, ao clamor da hora nona. E se de repente você chegou aqui, já ouvi falar de hora nona, já li em algum lugar, já li em algum versículo, mas eu não tenho certeza, não entendo muito bem. Antes da gente orar, vamos falar um pouquinho sobre a hora nona, para que a gente entenda do porquê que o Senhor está chamando a gente para a oração e para a intercessão nesse momento. Os dois textos mais conhecidos da hora nona, não sei, né? Talvez sejam os dois textos mais conhecidos, é o texto dos evangelhos, todos eles contam a crucificação de Jesus, e o texto de Atos, que todo mundo sabe, Pedro e João subiam para o templo na hora nona e eles encontraram um paralítico na porta do templo. E eu quero falar sobre esses textos que falam sobre a hora nona. Tem muitos outros na palavra, mas eu quero falar sobre esses. A palavra fala lá em Marcos, eu peguei dos evangelhos, eu peguei o texto de Marcos. Marcos 15, a partir do versículo 33, diz assim: Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, ou seja, agora, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, e aí no texto de Lucas fala, né? Está consumado. Jesus, com alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado, viu como ele morreu e disse: realmente este homem era filho de Deus. Talvez você tenha aprendido, como eu, a olhar para esse texto e só analisar aquilo que é o sofrimento da questão humana de Jesus Cristo, que experimentou o abandono. Né? Jesus era 100% homem quando ele esteve aqui nessa terra e continuou sendo 100% Deus. E sim, Jesus experimentou tudo aquilo que são emoções, sentimentos, situações humanas, que muitas vezes a gente pensa assim, não, mas Jesus é Deus, Jesus não passou por isso, né? Aproveitando, inclusive, nós estamos aí no Setembro Amarelo, muita gente falando sobre essa questão de a depressão, o suicídio, tantas notícias que a gente tem ouvido por aí, infelizmente, a respeito dessa situação de angústia extrema. E Jesus experimentou essa angústia extrema, desde o Getsemane, a hora que ele ora, e que ele está ali em tristeza profunda, falando com o Senhor e orando, mas ele fala assim, olha, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A hora que ele está na cruz, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, ele, de novo, a palavra fala sobre uma angústia extrema, ao ponto de dizer essa frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, ou na outra versão, meu Deus, por que me abandonaste, por que me desamparaste? E a gente normalmente olha e só trata por um aspecto esse texto, o aspecto do abandono, e a gente fala, poxa, até Jesus foi abandonado, né? E talvez você tenha falado assim, Deus abandonou Jesus, porque pensa bem, nem Deus conseguiu, nem Deus conseguiu suportar Jesus na cruz carregando o pecado inteiro do mundo, e muita coisa é falada a respeito disso. Mas eu quero te trazer aqui um outro aspecto, algo que eu fui ministrada há um tempo atrás, há uns anos atrás, e eu quero colocar aqui exatamente aquilo que me chamou a atenção quando fui falado isso, né? Estava ouvindo um podcast, um amigo meu, pastor, comentando isso, e eu quero trazer exatamente esse entendimento. Existe uma coisa que a gente precisa entender na cultura judaica. Quando um judeu ele quer trazer a referência de alguma coisa, ele não cita todo o ensinamento, ele cita a primeira frase. É mais ou menos como a gente faz aqui, quando a gente quer falar de um ditado popular, sabe? Você fala assim, você sabe como é que é, né? Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? Você nem fala o ditado inteiro, só fala assim, mas vale um pássaro na mão.
Com essa frase você está dizendo assim, olha, é mais fácil ficar com o que está garantido do que contar com alguma coisa que você não tem, né? Não contar com os ovos que a galinha ainda não botou. E a gente conhece tantos ditados, né? E a gente faz referência só com uma frase a princípios. A cultura judaica faz da mesma forma, né? As crianças desde sempre são ensinadas a decorar princípios, não só decorar a decoreba de saber de cabeça, mas a ensinar, a aprender, a estudar, a meditar nisso. Então, da mesma forma, quando alguém quer citar um princípio, fala-se a mesma frase, ou só a primeira frase. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente lê esse texto dos evangelhos, seja o de Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 ou João 19, a gente lê de uma forma isolada, como pessoas ocidentais que não têm essa percepção, e a gente acaba ficando aqui limitado ao que estava acontecendo ali no momento, de muita angústia, de muita dor. Os céus já estavam enegrecidos desde o meio-dia, trevas total. Para quem mora em São Paulo, uns tempos atrás, umas semanas atrás, viu que o céu ficou escuro no meio do dia, com a chuva e tudo mais. Então, a gente não tem tanta referência. Mas eu quero que você vá comigo lá em Salmo. O Salmo 22 diz assim, Salmo 22, 1, presta atenção. Meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo 22 inteiro é um salmo profético, obviamente, falando sobre a crucificação de Jesus, e ele vai falar isso, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. E ele continua aqui todos os versículos falando profeticamente, dizendo sobre o sofrimento e falando profeticamente sobre o sofrimento que Jesus ia ter na cruz. E o que eu quero falar com você é que normalmente a gente para só nessa frase, então vai lá comigo até o versículo 19 do Salmo 22. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões, do chifre dos bois selvagens. E tu me respondeste. Jesus não ficou abandonado, ele teve resposta. Presta atenção agora no versículo 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, a assembleia te louvarei. Louvai-no, vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. E agora o 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. A hora que a gente faz essa leitura limitada só no tempo presente de quando Jesus estava sofrendo, a gente está quase que concordando que Jesus não teve salvação, que realmente Deus virou as costas e não conseguiu ver, e por pelo menos um momento Jesus foi abandonado. Jesus experimentou qual é a sensação, o sentimento humano de abandono. Mas esse salmo, que é o que ele faz referência lá na cruz, apesar de eu estar sentindo que é o abandono humano, eu quero que vocês lembrem do ensinamento do Salmo 22. Quando ele fala a frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está fazendo uma menção ao Salmo 22, falando assim, eu quero que vocês lembrem que esse Deus que eu estou clamando e que dá a impressão que eu sou abandonado é o Deus que não menospreza o pedido de socorro. Ele não repudia o sofrimento do aflito. Ele não esconde o rosto, mas ele ouve o grito de socorro. E esse salmo ainda termina dizendo uma profecia sobre nós, a igreja de hoje, porque ele fala assim no versículo 30, a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O que eu quero trazer para você hoje, agora, na hora nona, para a gente orar e para clamar, é que talvez o teu dia começou enegrecido com notícias ruins, com sentenças, com situações que estavam trazendo para você angústia extrema, situações que estavam trazendo para você aquele desespero e a sensação de abandono. Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo a tua obra, eu estou te servindo e nada acontece, parece que só eu que estou abandonado, parece que só comigo que não acontece, e eu oro e cada vez vai escurecendo, vai perdendo, eu estou perdendo a visão, eu não consigo mais enxergar além.
E eu quero trazer para você que na hora nona, há quase 2000 anos atrás, Jesus estava na cruz dizendo assim, lembra da palavra do Salmo 22. Você pode clamar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não esqueça do final dessa palavra. Pode começar com angústia, mas haverá livramento, porque Deus não menospreza o grito. Deus não menospreza nem repudia o sofrimento do aflito. Deus não esconde o rosto. Deus ouve o grito de socorro. Então, se você estava aqui no dia de hoje gritando por socorro, eu quero deixar essa palavra sobre você. Deus não te esqueceu, não está repudiando o seu sofrimento, ele não está virando o rosto para você, mas ele está ouvindo o seu grito de socorro. E a certeza disso é porque quando a gente vai lá em Atos, né, eu não vou nem falar do texto que eu citei no começo, né, que Pedro e João estão subindo na porta do templo exatamente na hora nona, agora 3 horas da tarde, para orar, e ali são manifestos sinais com a cura de um paralítico. Mas eu quero falar do texto que está em Atos, mas em Atos capítulo 10. Olha que interessante. Atos capítulo 10 fala de um centurião. Do mesmo jeito que um centurião assistiu Jesus Cristo clamando socorro e sofrendo um abandono, mas ele teve entendimento, né? Talvez ele não tenha entendimento de saber o princípio judeu, porque ele era um centurião romano. Mas ele teve ali, assistiu e ele conseguiu dizer verdadeiramente esse era o Filho de Deus. É o que ele declara lá no texto. Depois que ele vê Jesus expirando, ele fala assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Atos 10 fala do centurião Cornélio, né? Olha que interessante. Atos 10, versículo... Eu vou ler no começo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era um centurião romano. Ele e toda a sua família eram religiosos tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Entenda, existe um princípio na oração incessante. Certo dia, por volta do quê? Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, exatamente agora. Das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, porque ele estava orando, e ele teve uma visão. Viu claramente o anjo do Senhor que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações, suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Ele tem essa visão, o anjo dá uma ordem, vai buscar Pedro, ele está em Jope. Cornélio está ali, atemorizado, mas ele tinha oração incessante. Oração incessante que movia o céu e fazia com que um anjo visitasse e dissesse, a tua oração foi ouvida, vai buscar o apóstolo Pedro, porque eu tenho uma palavra para liberar. Ele envia os homens dele, os servos dele, para essa missão, para trazer o apóstolo Pedro. No dia seguinte, a palavra fala que Pedro está lá, no terraço, morrendo de fome, e enquanto a boia estava sendo preparada, o almoço está sendo preparado, ele está ali orando. E ele está com tanta fome, e no momento de oração, que a palavra fala que ele entra em êxtase. E ele vê o céu aberto, desce um lençol cheio de animais que, segundo a cultura judaica, eram considerados impuros. E a palavra você conhece. A voz dizia, Pedro, levanta, mata e come. E ele acha que é um teste. Fala, não, Deus, imagina, eu conheço as minhas verdades espirituais, eu conheço a minha religião, eu não posso matar, isso é impuro, isso é pegadinha, você não vai me pegar, eu sei o que eu estou fazendo. E ali a gente conhece. Os homens chegam, enquanto ele está ali discernindo e pensando nessa visão e não entendendo nada, o anjo fala assim, estão chegando homens atrás de você, desce e vai com eles. Na mesma hora ele desce e fala assim, vocês estão me procurando, vou com vocês. Chega em Jope, vai comigo até o versículo, vamos adiantar até o versículo 30. Né? Pedro partiu, foi com eles, conversando, entra na casa de Cornélio. Aqui no versículo 30 eles já estão na casa de Cornélio. E aí Cornélio responde para Pedro, por que ele mandou buscar Pedro? Há 4 dias eu estava na minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ele conta a visão.
E ali Pedro entende qual foi a visão que ele teve no dia seguinte ao meio-dia sobre o lençol com os animais impuros. E ele começa a pregar e a falar do evangelho, dizendo: Deus não faz acepção, Jesus não veio só para os judeus, ele veio para toda a carne, para todo aquele que crê. E o que acontece naquela reunião que estava acontecendo exatamente às 3 horas da tarde? Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E ali o texto continua dizendo que, inclusive, eles foram batizados. O que eu quero convocar você agora, 3 horas da tarde, para que a gente clame. Existe um mistério, um segredo na oração incessante por parte da igreja. Pedro, quando estava ali na prisão, depois que Tiago já tinha morrido, ele seria o próximo a morrer, e a igreja ficou ali em oração incessante até que viesse uma resposta do céu, o ambiente mudou. Então, talvez você estava com essa palavra no teu espírito, e aí começou o dia só com notícia ruim, e aí vem os seus sentimentos, e começa a vir uma angústia, eu não sei porquê, e isso não acontece, minha vida não vai para frente, nada dá certo, e olha isso, olha aquilo, você começa a se comparar, e começa a vir mais angústia, e vem mais angústia, porque ao invés de voltar os meus olhos para o Senhor na hora nona, e começar a clamar, eu deixo o meu coração se escurecer, encher de trevas, mesmo sendo meio-dia, mesmo sol queimando do jeito que ele está hoje, né? No céu, eu deixo as trevas entrar no meu coração e me enganar, e começar a me cegar. E começo a clamar: Deus, por que você está me desamparando? Deus, por que você está me abandonando? O que está acontecendo? Eu estou aqui, eu não estou entendendo mais nada. Mas na hora nona, a hora que você clama, o céu se abre, o anjo vem com uma resposta e vem com provisão dizendo: eu não te abandonei, eu não abandono, eu não repudio o aflito, a angústia do aflito, eu não viro o meu rosto, eu não me faço surdo, eu escuto o grito de socorro. Eu não sei como é que começou o teu dia, eu não sei na hora do almoço quais são os pensamentos de trevas que vieram sobre o teu coração, mas eu sei que agora às 3 horas da tarde, a hora que a igreja se levanta, vai para o templo para orar, a hora que você pode mudar o ambiente, eu quero te convidar a clamar, eu quero te convidar a parar o que você está fazendo. Mas eu estou no meu horário de trabalho, eu só vi a notificação aqui, e eu liguei, e eu até já saí, eu vou assistir mais tarde. Você está aqui ainda? Você está assistindo? Para o que você está fazendo, começa a clamar. Para o que você está fazendo e começa a orar. Existe um mistério na oração incessante da igreja. E a gente precisa se valer desse mistério. Deus não dividiu e disse assim: olha, a intercessão é só para as tiazinhas do coque, só para aquele grupinho de senhorinhas na igreja que vão orar. Não, a oração e a intercessão é para a igreja que entende que a intercessão faz parte de quem ela é, daquela que pela oração, ela tem conexão direta com o céu e ela ouve o céu e o céu responde. E ela também pode interceder e interferir nos ambientes. É isso que eu quero te convocar a fazer agora. Oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Se você está assistindo, se você quiser colocar um pedido de oração aqui, se quiser colocar nos comentários, pode colocar, porque a gente vai clamar. E eu quero clamar junto com você. Não é que eu não entrei nessa live para orar por você, porque a oração é da igreja. A oração incessante é da igreja. Eu quero te convidar e te convocar a clamar junto como igreja. Então vai colocando os pedidos aí, porque como igreja nós vamos clamar. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como Cornélio estava às 3 horas da tarde, clamando, Senhor, nós não éramos para ter direito, mas nós tivemos direito pela graça de Jesus Cristo, Senhor. O Senhor nos alcançou, a tua graça nos alcançou, e nós queremos declarar o Salmo 22. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas não para ficar no abandono, mas para saber que a promessa completa fala a respeito do resgate, do livramento que o Senhor traz. Não é sobre o abandono, é para saber que apesar da sensação de abandono, o Senhor continua
olhando para as nossas vidas, o Senhor continua atento ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro. E agora, como igreja, Senhor, clamando com cada um dos teus filhos, cada um que está, Senhor, orando agora, os que vão orar mais tarde, quando assistir, nós queremos clamar agora na hora nona, Senhor. Clamar agora às 3 horas da tarde, enviando palavra de livramento, Senhor. Céus abertos. Estava tudo em trevas. Fazia mais de 3 horas que não tinha resposta de nada e que as trevas abateram os teus filhos. O coração estava angustiado, mas eu quero declarar agora, está consumado. Como Jesus consumou na cruz, que a palavra venha a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. E venha, Senhor, com luz. Aqueles que estão com pensamentos suicidas, Senhor, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão, Senhor, sofrendo ataques na mente, ataques de pensamento, que estão sofrendo por causa de frustração, se comparando, achando que não tem mais direito a nada. Senhor, nós clamamos agora por cada um deles e enviamos a palavra de cura. Nós enviamos a palavra de salvação, nós enviamos a palavra de resgate, palavra de vida, ressurreição. Volta agora para a vida. Espírito de vida, toma conta de você agora. Se a morte já tinha tomado conta dos teus pensamentos, se a morte já tinha entrado na tua vida, dizendo que não valia mais a pena viver, que não adiantou nada o que você fez, que a tua vida foi jogada no lixo, que não tem nada de proveito que dá para contar dela, nós repreendemos esse pensamento agora em nome de Jesus e declaramos: Espírito de vida, como Jesus consumou na cruz e ele não ficou morto. Aqui nesse plano natural ele estava morto, mas ele continuava vivo, pregando as almas cativas. A palavra fala que ele desceu e pregou aos espíritos cativos. Nós enviamos agora a palavra de salvação aos espíritos cativos e declaramos libertação agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai tirar a tua vida. Em nome de Jesus, você não vai se entregar para essa situação, para essa enfermidade. Você não vai se entregar para essa sentença de morte que o médico determinou sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito de vida, com cura, com restauração, está pousando sobre a tua vida agora. A paz que excede o entendimento, que você realmente receba agora o Espírito Santo. A palavra fala que enquanto Pedro orava, enquanto ele estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam essa mensagem. E eu quero declarar exatamente da mesma forma. Você que está ouvindo essa mensagem agora, que o Espírito Santo seja derramado e desça sobre você. E você enxergue que a tua posição não é ficar sofrendo a angústia, não é ficar remoendo os pensamentos que estão na sua cabeça, mas a tua posição é entrar em guerra, é dobrar os seus joelhos, é interferir nos ambientes, é declarar a palavra que muda ambientes em nome de Jesus. Eu envio essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus negócios, a tua saúde, o teu propósito, a tua missão, que realmente o Senhor traga alinhamento. Talvez essa angústia veio para que você perceba que aquilo que você estava fazendo não foi o que o Senhor te chamou para fazer. Mas eu quero declarar sobre você agora alinhamento, ajuste de propósito, e que o Senhor te envie para aquilo que você foi criado para fazer. Existe uma voz dentro de você e Deus está esperando que você responda. O mundo está esperando a manifestação dessa voz. Tenha uma resposta para essa situação. A resposta não é o choro, a resposta não é o desespero, a resposta é a oração. Em nome de Jesus, eu envio essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você que está ouvindo agora e tem uma situação de enfermidade, eu quero declarar sobre a tua vida a cura. Você vai voltar aqui, você vai escrever nos testemunhos, nos comentários, você vai dar teu testemunho, dizendo que houve livramento em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida livramento de morte. Livramento de morte. A palavra fala da mortandade que assola o meio-dia. Começa ao meio-dia essa assolação e fica em trevas até a hora nona, até as 3 horas da tarde, mas acabou agora, porque o grito está dado, está consumado. E não existe mais nada que vai segurar a tua vida nisso em nome de Jesus. A perturbação, a assolação das trevas que estava na sua mente está denunciada, pode bater em retirada agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo caia sobre a tua vida
Começa a louvar o Senhor. Usa a tua língua, ao invés de usar a tua língua para reclamar, para declarar frustração, para dizer que você é um abandonado, começa a usar a tua boca para glorificar o Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor separou esse tempo. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de te agradecer, de te louvar. Nós te louvamos porque nós somos realmente essa geração, Senhor, como o Senhor fala em Salmo 22. As futuras gerações que ouvirão falar do Senhor, nós somos estes. Aquele povo que ainda nem nasceu, que proclamam os feitos de justiça, porque o Senhor agiu poderosamente, e eu declaro, você, esse povo que, quando foi falado isso, você não tinha nascido, mas hoje nós nascemos, nós estamos aqui declarando os feitos do Senhor, declarando os feitos de justiça, declarando que Ele agiu poderosamente. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. A tua intervenção, Senhor, aquilo que o Senhor está colocando, Pai, enviando a mão, nós queremos te louvar pelo livramento, aqueles que estão no trânsito. Senhor, eu quero te agradecer, nós às vezes não temos nem ideia, Senhor, dos livramentos que nós estamos vivendo. Nós temos nem ideia do livramento de acidente, de morte, de assalto. Nós queremos te glorificar. O Senhor não deixa o seu povo sem livramento. Pai, livra agora, Senhor. Traz socorro nos pensamentos. Traz agora a renovação, a transformação pela renovação da mente. Que a mente que estava cheia de trevas resplandeça agora a luz. Que o véu do entendimento que estava posto seja rasgado agora de alto a baixo. Que venha do seu espírito para rasgar de cima a baixo o entendimento, e eles comecem a enxergar, porque as escamas caíram dos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, dá entendimento, dá palavra de sabedoria, dá mesmo, Senhor, aquilo que é a verdade. Eu profetizo liberações, eu profetizo aquilo que estava retido, aquilo que estava trazendo a morte, aquilo que estava trazendo desespero, está denunciado e colocado diante do Senhor, e que realmente venha a paz que excede o entendimento em cada um que está ouvindo, em cada casa, em cada família. Nós profetizamos, Senhor, a tua ação, o derramar o teu Santo Espírito sobre toda a carne, e que realmente, Senhor, eles tenham uma mudança de sorte. Não interessa que hoje é quinta-feira, que já está dando o horário de fechar o banco, que bateu o desespero porque não pagou a conta, não. Senhor, o Senhor vai encher essa casa, o Senhor vai trazer livramento, eles vão receber as notícias, Senhor. Eu profetizo que os telefones irão tocar, eles vão receber mensagens, e o Senhor vai trazer livramento. Nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar nessa hora nona. Nós queremos te adorar, Senhor. Continuar na tua presença, Senhor. Visitação. Libera, Senhor, os teus anjos, que eles enxerguem, tenham visões, Pai, vindas dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Que essa palavra realmente fique no teu espírito. Que essa palavra realmente venha sobre você como rema. Não só mais uma informação para o teu intelecto. A ideia desse vídeo, dessa live, não foi trazer para você mais uma informação e você pensar, poxa, nunca tinha parado para pensar nisso. Não. Essa palavra era para ativar o teu espírito. Talvez você está entendendo isso, está assistindo isso, e você nem está entendendo, está falando assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Você nem está vendo a situação que está acontecendo aqui. O que eu quero te dizer é que eu não estou falando com o teu intelecto. O que eu quero te dizer é que eu estou falando com o teu espírito. O teu espírito ouviu essa palavra. O teu espírito foi ativado por essa palavra. E porque houve aqui um alinhamento, um ajuste, e você se colocou para clamar diante do Senhor, o Senhor vem com socorro e com livramento. Em nome de Jesus. Te amo demais. Um beijo. Tchau, tchau.